E quando nós assim entendemos e nós colocamos a nossa vida na dependência de Deus, fica mais difícil do inimigo tocar na nossa vida. O provérbio diz que se você pegar um cordão de uma dobra, ele se quebra com facilidade. Se você fizer de uma, duas, já tem um pouquinho de resistência. Se você der mais uma volta, fica três, ele já ganha mais uma resistência. Que é isso, pastor? Isso está dizendo de uma vida de relacionamento. Cada vez que você busca, você se renova. Cada vez que você renuncia, ele te fortalece. Cada vez que você abandona as coisas que te separam de Deus, você se alimenta dele, se enche dele, se fortalece dele e resplandece a sua glória. Quem quer sair daqui cheio nesta noite? Quem quer sair cheio daqui nesta noite? Então eu quero convidar você a dar o teu melhor nesta noite. Aleluia. Oh Deus. O texto desta noite de Efésios 5, a partir do versículo 17. Aleluia. Os que podem reverência ao Senhor, por gentileza, ponha-se de pé. Amém? Amém. Efésios capítulo 5. Aleluias. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui e a confiança do pastor Ayub de nos confiar o altar, porque a gente vive em um tempo em que se prega muita coisa, se diz muita coisa, menos a verdade do Evangelho. Meu Deus, é verdade. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Diz assim um texto sagrado, Efésios 5, a partir do 17: por isso, não sejais insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, de cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém, queridos? Amém. Tome o seu assento nesta noite. Olhando para o texto lido nesta noite, o versículo 17 nos dá uma palavra de conselho, de orientação. Como assim, pastor? Para que eu possa ser cheio de Deus, eu preciso me livrar de algumas coisas, eu preciso me libertar de algumas coisas, eu preciso estar separado de algumas coisas. Por quê, pastor? Porque Paulo vai dizer que nenhuma comunhão há da luz com as trevas. Então, para você ser cheio de Deus, a casa precisa estar limpa. Para você ser cheio de Deus, precisa estar lavada, remide, carabácia, pelo sangue do Cordeiro. Para ser cheio de Deus, é preciso estar enquadrado na palavra. Para ser cheio de Deus, é preciso ter vida de obediência, vida de santidade. Por quê, pastor? Porque servir a Deus não está implicado em vir ou não para a igreja, e servir a Deus está implicado em ter com Ele um relacionamento verdadeiro. Aleluia. Todo relacionamento só subsiste quando existe base, princípios, conceitos, para que ele se fortaleça, para que ele seja estruturado dentro daquilo que é o propósito de Deus. Enchei-vos, pois, do Espírito Santo. Enchei-vos, ele nos dá um conselho. Por quê, pastor? Porque eu sozinho jamais vencerei. Eu sozinho jamais serei vencedor diante do mal, do inimigo, do pecado. Por quê, pastor? A nossa luta não é contra a carne, nem sangue, é contra o diabo, principados, potestade, os demônios e toda a força do inimigo. E eu só posso vencer se eu tiver revestido do poder de Deus. Jesus disse: olha, ficai pois em Jerusalém, porque
Não. É todo aquele que nasceu da água e do Espírito. Tem alguém que nasceu aqui? Tem alguém que nasceu da água e do Espírito. Se você é nascido de Deus, você tem, ai meu Deus, o privilégio de ter o DNA de Deus na tua vida, chamado Espírito Santo. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso ter uma nova vida gerada segundo a palavra a qual a nós foi revelada. Aleluia. Enchei-vos, pois, do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para passar pelo deserto. Ninguém passa no deserto sozinho. O Salmo 60 fala de um povo que o Senhor arranca do Egito, está levando ele em direção à terra que manda leite e mel. Ali está a mensagem do Êxodo. Mas a Bíblia diz que, olhando para a Bíblia, nós entendemos que Moisés, ao escrever Salmo 60, ele anda mais um pouquinho e vai até ao Salmo 61. E ele fala de um homem. Ele fala de um homem que cruzou todo o deserto. A Bíblia diz: porque a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Ai, Ele está falando de alguém que atravessou todo o deserto sem se contaminar, sem cometer pecado, sem cometer adultério. Alguém que atravessou o deserto sem trazer tristeza ao coração de Deus. Alguém que passou pelo deserto inteiro adorando, glorificando e exaltando o Senhor. Pastor, quem é? É o Cordeiro de Deus. Foi ele, só ele atravessou o deserto e chegou do outro lado ileso para dizer para você que você pode passar pelo deserto revestido de poder, de autoridade, porque sozinho sozinho nós seremos destruídos. É verdade, Jesus. A história vai nos contar que os homens mais poderosos do seu tempo, concernente os líderes, os patriarcas, homens que tinham intimidade com Deus, homens cuja a geração do seu tempo não foram dignas de tê-lo entre eles. Nem eles conseguiram sozinhos. Por quê, pastor? Porque o homem precisa aprender a depender de Deus. Nada, conhecimento, nada que nós possamos imaginar vai nos fazer atravessar o deserto como vencedor. Por quê, pastor? Porque o deserto é uma escola. O deserto é um processo em que eu e você vamos passar. Para quê, pastor? Para entender que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é a água que jorra da terra, que Ele é a água que jorra da rocha, que Ele é a água que jorra do trono de Deus. Ele é a água que aquela mulher disse: como é que tu vai me dar água se tu nem vasilha tem? É maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço e nos deu. Olha, da água que tu me der, eu tornarei a ter sede, mas da água que eu te der, vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar, vai
está do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: quem é o homem longe de Deus? É um monte de ossos secos. Aquele homem olha para aquele cenário e ali estava toda a nação de Israel. Aí alguém diz: eita pastor, Israel estava morto. Espiritualmente sim, mas Israel vivia a sua vida social, cultural, comercial, estava vivo. Na latência do seu coração, Israel estava vivo, mas na latência da sua intimidade, Israel estava embarcado num vale de ossos secos. Nem calabaça. A promessa do Espírito Santo é para que o homem entenda que ele sem Deus vai permanecer no mesmo lugar, morto, como uma planta cortada e as raízes secas na terra. O homem sem Deus, sem o revestimento de poder, de autoridade, vai permanecer na terra sem esperança. Não digo de expectativa, porque a expectativa vive o homem atrás de alguma coisa que pode dar certo e pode não dar. Eu vivo pela esperança, eu vivo pela fé, crendo que esse céu vai se romper. Eu serei transladado ao encontro com Ele. Quem acredita nisso nesta noite? E isso só é possível revestido do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da sua glória. Aquele homem estava em diálogo com o Espírito do Senhor. Israel estava morto e disse: esses ossos podem voltar a ter vida. Ele disse: tu sabes, Senhor. Por que o profeta devolveu a pergunta para Deus? Porque o homem não sabe de nada. Somos aprendizes constante e permanente através da sua palavra. Se você pegar sua Bíblia e tirar durante 3 meses para ler ela todinha, leu ela de capa a capa, passa daqui a mais 2 meses e começa a ler de novo, ela nunca vai se esgotar no entendimento, no discernimento, na revelação. Por quê? Porque ela é vida, ela é revelação, ela é graça, ela é poder, ela é revestimento. E quando você se alimenta dela, você está se fortalecendo. Quando você se alimenta dela, você está estruturando a sua vida, criando um relacionamento firmado na palavra, como a palavra do construtor, que alguém estava edificando uma casa na rocha, outro na areia, veio a tempestade e levou tudo. Por quê, pastor? É relacionamento sem certeza, sem confiança, sem fé, sem convicção. Mas aquele homem estava lá, firmado na rocha. Veio a tempestade, veio o vento, veio o rio, veio as águas, veio todas as coisas, bateu sobre ela e ela permaneceu de pé. O que é isso? É o cristão que nasceu de Deus e anda na palavra, obedece a palavra, santifica a sua vida. Aí tem que me faça lá da casa de pau. É o cristão que está firmado na rocha. Estamos caminhando para os dias da igreja, onde? Na terra. Jesus fez a promessa. Por quê, pastor? Porque se não houvesse um elo verdadeiro entre carne e espírito, nós não suportaríamos, nós não estaríamos aqui. Quando eu olho para a minha vida, que foi tirado do lixo, da lama, como menino de rua que fui eu, se eu não tivesse de fato nascido de Deus, eu estava lá. Por quê, pastor? Porque nem um relacionamento verdadeiro dura para sempre. Tudo que é forjado sob expectativa, sob engano, sob incertezas, se acaba logo logo.
Do mesmo jeito, somos nós, caminhando dentro de uma igreja, na esperança de ir para onde? Para onde? Do céu. Mas vive a vida de desculpas, de pretextos, vive a vida de tanta coisa, menos convicção, porque essa Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então eu tenho que crer que toda vez que eu me aplico a conhecer a Deus pela palavra, a buscar uma oração, a consagrar a minha vida, matar o meu corpo, matar as minhas paixões, os meus desejos, matar a minha cobiça, cada vez que eu faço isso, o homem velho está sendo quebrado, moldado, destruído, para ter a imagem daquele que ele chamou. Quem foi chamado aqui nesta noite? Só quem foi chamado para ter a imagem daquele que me declaração de força. Aleluia. Fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque sem Ele nada podemos fazer. Eita glória. Vivemos em um tempo que a gente vê muito movimento, vê muita zoada, vê muita coisa, mas ninguém vê a presença, ninguém sente a presença. Eu quero acreditar, pastor Ailton, que antes que o Senhor arranque a sua igreja da terra, antes que coisas ainda mais profundas aconteçam, eu vou ver alguém ser levantado nesta terra. Oxalá fosse eu, para chegar à porta do templo e dizer para alguém: ei, levanta em nome de Jesus e anda. Ei, eu quero crer que o Deus que escreveu a história, o que manifestou poder e autoridade no passado, como diz o apóstolo Paulo, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Eu creio que ele vai levantar um povo ainda cheio de poder e de autoridade pelo Espírito da verdade. Eu creio. Enchei-vos do Espírito Santo. É preciso que eu entenda que ser cheio do Espírito Santo não se dá ou está implicado em toda vez que eu sentar num canto eu falar em mistério. Não está implicado em que eu chegue no canto e de repente eu seja envolvido e profetize. Não, isso é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. É resultado de uma vida voltada para a palavra. É resultado, porque tudo que é resultado é oriundo de alguma coisa que foi feito antecipadamente. É oriundo daquilo que você faz primeiro. Então, para que eu seja cheio, eu tenho que me limpar. Para que eu seja santo, eu tenho que me santificar. Para que eu tenha poder e autoridade, eu tenho que matar o meu corpo, matar a minha carne. Eu tenho que obedecer a palavra. E quando eu assim faço, eu estou limpando o ambiente, eu estou limpando a casa, para que ele chegue e habite com poder, com autoridade. E eu possa dizer: ei, eu não tenho ouro, eu nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, 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 em nome de Jesus, e anda. Aleluia. Isso é resultado de quem está cheio Glória a Deus. do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque nem carne e nem sangue manifesta a glória e nem o poder de Deus. Carne e sangue não manifestam a glória do Senhor. Por quê, pastor? Porque Deus é Espírito. É preciso que haja um relacionamento, uma comunhão. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus, perfeito no seu falar, no seu pensar, no seu agir, no seu julgar. Ele é Deus. Resultado de quem está cheio do Espírito Santo é alguém, como foi dito aqui nesta noite, tem desejo de orar, de consagrar, de evangelizar, de falar do amor de Cristo. Por quê, pastor? Porque quem está cheio de Deus deseja fazer a obra, deseja fazer a vontade do Pai. A Bíblia vai dizer que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para ele se ele já comeu, lhe deram uma comida. Ele diz: eu já comi.
se referindo era fazer a obra do Pai, era fazer o ide, era anunciar as boas novas de salvação. O alimento que ele falava não era o alimento do corpo, do sangue, não, era a obra, era aquilo que o Pai havia designado e decabe, depois. Aleluia! Revestido de Deus. Quando você anda na presença de Deus, o inimigo tem que lhe respeitar. E se levantar contra você, ou pede perdão, ou Deus abre a sepultura. Por quê, pastor? Porque ele é justo. O problema de hoje é que nós queremos viver no evangelho light, só de línguas, só de profecias, só de revelação, só de mistério. Qual é o centro do evangelho? É Cristo. E eu tenho que ser como ele é, tenho que viver como ele viveu, tenho que agir como ele agiu. Eu tenho que ter uma natureza e um caráter divino, santo, para que eu seja de fato o sal da terra, a luz do mundo, cheio do Espírito, cheio da autoridade. Quem quer ser cheio aqui nesta noite? Só quem quer ser cheio agora. Aí, de fácil, glorifica ele nesta noite. Cheios do poder de Deus. A Bíblia diz que o Senhor separa 70 e os comissiona ao evangelismo, à obra missionária. Passados alguns dias, eles voltam felizes, alvoroçados, porque coisas extraordinárias aconteceram na sua trajetória. Ele diz: Senhor, até os demônios se nos submeteram. Vieram felizes, vieram alegres, mas Jesus deu a eles uma advertência. Como quem diz: não vos alegreis por isso, alegrei-vos porque o vosso nome está no céu. Quem quer que o teu nome está lá? Só quem quer, levante a mão com fé. Se você quer que o teu nome está lá, adora, te fortalece, deixa ele encher a tua vida, deixa ele encher a tua estrutura, a tua botija, porque dele vem coisa nova. Cheios de uma presença. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, os sinais aconteciam. Os enfermos eram curados, paralíticos andavam, mortos eram arrancados no quarto dia da sepultura. Quando Jesus está batizando ali à beira do rio, ele diz assim: olha, vai e dizem para João, os cegos veem, eita, mas os paralíticos andam, os coxos são curados, os enfermos são curados. Ei, diz a ele que os mortos são ressuscitados pelo poder do Evangelho. O Evangelho cheio da presença do vaso que transmite. Essas coisas acontecem, o milagre acontece. Por quê, pastor? Porque a palavra é vida, a palavra é poder e autoridade. A palavra é o reflexo de Deus em nós. O problema de hoje é que nós não queremos mais pagar preço. Nós não queremos mais ver as maravilhas. Se tem uma coisa que eu tenho buscado, pastor Yuri, é que eu quero ser instrumento. Eita glória! Eu quero ter a autoridade de Deus para dizer assim: olha, eu não tenho ouro, também não tenho prata, mas eu tenho fé, eu tenho a presença. Em nome de Jesus, levanta e anda, porque isto é para acontecer na vida da igreja. Esses sinais seguirão aos que creem. Colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Glória! Enchei-vos do Espírito Santo. Eu preciso que a igreja acorde para isso. O problema é que nós vivemos, pastor Ayub, com todo respeito, de momentos em que o culto foi uma bênção. Vai todo mundo embora e tudo que Deus falou fica bem aqui, ó. Ninguém leva para si. Verdade, Jesus! Ninguém leva. Meu Deus! Por quê, pastor? Porque
fazer isso através da minha, da sua, da vida da igreja de hoje. A Bíblia nos chamou, o Deus nos chama através da sua palavra para vivermos coisas extraordinárias. Eu tenho uma filhinha de 14 anos. O médico disse que se eu quisesse ser pai e minha esposa mãe, nós tínhamos que ir para a fila da adoção. Eu fui para a fila da oração pela madrugada. Eita glória! Foi lá que eu fui falar com o médico dos médicos. Foi lá atrás daquele que tem o último diagnóstico. E depois de 1 ano e 8 meses, eu comecei